Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 16, 12 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos numa época, num tempo dentro do ano litúrgico que estamos aqui no capítulo 16 de João e Jesus está falando, preparando os discípulos para a sua partida e preparando os discípulos para o Espírito Santo que vai conduzir todos os cristãos quando Jesus não estiver conosco fisicamente. É isso que o Espírito Santo tem feito desde a ascensão de Jesus. Quando Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo passou e é até hoje o suporte para a igreja e para cada um de nós. Interessante que Jesus está falando aqui que muitas coisas eles não podiam compreender naquele momento, mas que o Espírito Santo lhes daria então o entendimento, a inteligência para a compreensão de muitas coisas que Jesus tinha ensinado e eles ainda não tinham entendido. Passaram-se mais de 2000 anos e nós continuamos necessitando dessa assistência, desse auxílio do Espírito Santo, não somente para o entendimento das coisas de Jesus, do Evangelho, de tudo aquilo que ele nos fala, nos deixou, nos ensinou, mas também a respeito das coisas da nossa vida, das coisas temporais, das coisas do mundo. O Espírito Santo realmente nos assiste, aqueles que se entregam, aqueles que o buscam, aqueles que se colocam em oração, aqueles que vivem em comunhão com Deus e que se abrem à graça do Espírito Santo, eles confundem poderosos, confundem muitos outros que humanamente são grandes, são poderosos, como eu disse, porque têm uma inteligência, uma compreensão, uma sabedoria muito diferente, muito além daquilo que se pode esperar. Então o Espírito Santo realmente vem em nosso auxílio, mesmo diante das pequenas coisas do nosso dia a dia, das situações talvez difíceis que vivamos, daquilo que às vezes não aceitamos, daquilo que é humano, que é da sociedade, que é temporal, mas que muitas vezes nos aflige. Quando buscamos então essa assistência do Espírito Santo, ele vem para nos dar esse suporte, para nos dar esse amparo, para nos dar esse, se não a compreensão, o conforto diante das situações que não entendemos. Então esse é o Espírito da verdade, o Espírito, o Paráclito, o advogado, o defensor, o auxiliador, o companheiro de caminhada que Jesus nos deixa para caminhar conosco. E ele glorifica o nome de Jesus, como o próprio Jesus disse, né? E aí Jesus termina dizendo mais uma vez da sua comunhão íntima e plena com o Pai. Tudo que o Pai possui é meu e o Espírito Santo também está conosco e vos anunciará o que é meu. Ou seja, então, assim como eu disse, o Espírito Santo vem para nos dar esse suporte, esse conforto, esse amparo nas coisas temporais, nas coisas do mundo, mas também nas coisas de Deus, também nas coisas sagradas, também em tudo aquilo que é projeto de Deus para a nossa vida e que às vezes a gente não compreende, não entende. Então, quando estamos desanimados, quando estamos tristes, quando estamos, quem sabe, frustrados com situações em que vivemos, em que buscamos realizar o nosso projeto de vida e, e não dá certo, nós devemos buscar essa assistência sempre do Espírito Santo, seja para empreender, para fazer, para concretizar, para trabalhar, para realizar aquilo que pretendemos, seja diante das circunstâncias que nos desanimam, que não dão certo, enfim, tudo aquilo que está no dia a dia das nossas vidas. Esse é o Espírito Santo, aquele que está conosco, que é o Consolador, como eu disse, que é o conforto, que é o amparo, que é a força, que é a luz, que é o entendimento. Ou seja, a inteligência que temos, ela também serve, então, para guiar, para ajudar-nos a viver bem, a viver
na comunhão com Deus, e é o Espírito Santo que ilumina essa inteligência. Se usamos a inteligência para o mal, não é o Espírito Santo que está fazendo isso. Mas se usamos para o bem, é que o Espírito Santo está nos ajudando. Possamos pedir sempre, acolher sempre, então, o dom do entendimento, da inteligência, a presença do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. Deus abençoe e ilumine a cada um de nós todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.